Olá, muito bom dia. Casos de violência contra a mulher crescem mais de 40% em 2015. Em Patos de Minas, uma onda de estupros tem tirado o sossego da população. No 30 Minutos de hoje, você vai ver imagens do suposto estuprador captadas com câmeras de segurança no bairro Cidade Nova. E você vai ver também: homem é preso por extorquir ex-sogro em Patos de Minas. Moradores se unem e instalam olho vivo particular para conter onda de furtos. Governo de Minas anuncia que vai leiloar terreno usado pela escola agrícola. Ministério Público recomenda adiamento da votação do projeto de lei dos taxistas. E você vai saber como recuperar objetos extraviados na Fenamilho. Agora no 30 Minutos. Um homem foi preso na noite desta quarta-feira por extorsão. Ele foi detido pela Polícia Militar no momento em que ameaçava e obrigava o ex-sogro a pagar uma conta de mais de R$300 em um supermercado. Marcos Aurélio Oliveira dos Santos, segundo a polícia, estava ameaçando uma ex-namorada com quem manteve um relacionamento durante alguns meses. O rapaz não se conforma com o fim do namoro e fazia ameaças de matá-la caso a encontrasse com outro. Mas não foi só isso não. Marcos, também ainda de acordo com a polícia, fazia ameaças aos familiares dela. Na tarde de quarta-feira, o rapaz foi até a casa do ex-futuro sogro e o obrigou a ir até um hipermercado com ele para fazer compras. No caixa, ele usou o cartão de crédito da vítima, pagando R$300 em gêneros alimentícios. Ainda segundo os militares, ele disse à vítima que caso não pagasse a compra para ele, o mataria. Só que o sobrinho da vítima, que também já havia sido ameaçado por ele, acionou a polícia. Marcos, que já possui passagens por roubo, foi preso em flagrante ainda no supermercado por extorsão. Os casos de violência contra a mulher cresceram 44,74% em 2015, se comparado ao ano anterior. Dados da Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, indicam que no ano passado foram registradas 76.651 denúncias, antes 52.957 em 2014. Isso representa um caso de violência a cada 7 minutos no Brasil, isso em 2015. Em Patos de Minas, a preocupação maior é com os casos de violência sexual. Nessa quarta-feira, a Polícia Civil apresentou imagens do autor de pelo menos um dos estupros ocorridos nos últimos dias na cidade. As câmeras de 2 estabelecimentos comerciais na Avenida Tancredo Neves registraram os momentos anteriores ao crime do dia 9 de maio no bairro Cidade Nova. Pelo vídeo você consegue perceber que o vídeo não tem uma boa qualidade. Nós repassamos esse vídeo ainda para a perícia, para ver se era possível melhorar esse vídeo, o quanto fosse necessário, que consigamos aí mais dados característicos desse indivíduo. O horário da gravação está adiantado em 1 hora. As imagens mostram um criminoso chegando em uma motocicleta pequena. Antes de cometer o estupro, ele tenta atacar outra mulher que passa pelo local, mas não teve sucesso. Essa vítima não acionou a polícia. Como não conseguiu, pela atitude da própria vítima, o pseudo-vítima, que conseguiu fugir, esse indivíduo retornou ao local e aí fez uma segunda vítima, fez realmente uma vítima real. O suspeito usava capacete aberto e provavelmente a capa de uma das setas traseiras estava quebrada. O estuprador também usava calça de brim, camisa laranja e uma bota tipo EPI. Não foi possível identificar a placa da moto. O delegado também pediu para as pessoas ficarem atentas ao caminhar do suspeito. Esse indivíduo, ele tem um andar diferente, não é um andar natural, ele parece que anda diferente, o indivíduo parece um pouco mais gordo ou mais forte. Quem reconhecer alguma característica do suspeito mostrado no vídeo pode ligar no 197, 198 ou no 190. A polícia continua trabalhando na tentativa de prender o estuprador desse caso e de outros crimes na cidade.
ele atua, né, no momento em que a vítima já se encontra despreparada, não está esperando por esse ataque, ataca a vítima por trás. Então é um indivíduo que age de uma forma totalmente que dificulta a investigação. Por quê? Porque ele não, nesse primeiro momento, as vítimas não conseguem passar maiores detalhes sobre o indivíduo, por mais que nós já temos até um retrato falado. Mas outros detalhes mais claros sobre esse indivíduo é realmente um delito de extrema gravidade, mas a polícia não mede esforço, a Polícia Civil não mede esforço, e a Polícia Militar da mesma forma também não mede esforço em sua ronda ostensiva de conseguir identificar e prender esse indivíduo. No bairro residencial Mujolo, os moradores se uniram e instalaram um sistema de câmeras de vigilância para conter uma onda de furtos. O olho vivo particular tem dado bons resultados. As duas câmeras foram instaladas em pontos estratégicos em 2 ruas do bairro residencial Monjolo. O olho vivo é monitorado pelos próprios moradores através de telefones celulares. As câmeras cobrem uma área onde estão cerca de 60 residências. A ideia da instalação surgiu da necessidade de segurança por causa do grande número de furtos por aqui. Infelizmente, a gente está se tornando, um refém de tudo que acontece hoje em dia. Mas a gente tem que ter também a segurança, porque não adianta a gente só trabalhar e não ter, a tranquilidade de ter o bem em casa, todo aquele sonho, aqueles bem material também que todo mundo deseja de ter. Então a gente tem que ter um pouquinho de mais tranquilidade para ficar mais feliz aí em relação à nossa segurança. O equipamento custou cerca de R$9 mil, custo esse dividido entre os próprios moradores, ficando por R$130 para cada casa. Se parar para pensar, é praticamente irrisório, porque tira um pouquinho daquele pensar, eu estou saindo, estou viajando e minha casa está insegura. Lógico, é uma iniciativa totalmente diferente, né? E é um valor realmente que eu acredito que, igual a gente teve a iniciativa de fazer, todos os bairros, logicamente, também pode fazer. A gente às vezes espera demais o órgão público, se realmente não está acontecendo, a gente pode também ter a atitude como cidadão de se proteger realmente. Com o equipamento conectado à internet, é possível ver tudo o que acontece no bairro e, em casos suspeitos, acionar a Polícia Militar. A gente tem um controle para poder inibir realmente qualquer indivíduo que possa, não ser do bairro, ou pode ter alguma atitude suspeita. As câmeras de vídeo monitoramento foram instaladas pelos moradores aqui nesse local há cerca de 2 meses. Segundo eles, nesse período, nenhuma ocorrência foi registrada aqui nesse local. Ainda segundo os moradores, antes, mais da metade das casas aqui desta rua já haviam sido invadidas por bandidos. Todos os moradores hoje realmente estão vendo que o resultado está totalmente positivo. Realmente a gente viu essa necessidade e todos depois, com o tempo, viram que, vou participar, aguarda um pouquinho. Então por isso que demandou um pouco mais de tempo, alguns meses, mas realmente acabou saindo aí todo esse projeto aí que estava só no rascunho, no papel aí. Que era para ser só, como se diz, numa rua, né? E acabou que abrangiu todo o bairro e todos os moradores agora estão fazendo parte praticamente com a gente aí. Aliado às câmeras de segurança, todos os moradores também estão conectados via WhatsApp, onde trocam mensagens sobre o que acontece na rua. Assim, a segurança é redobrada. No início tudo tem um receio, né? Todo mundo fica pensando realmente, mas vai dar certo, não vai dar. E a gente hoje está tendo o resultado, que realmente é o quê? Índice zero de entrada nas casas. Então assim, a gente tem uma vizinhança maravilhosa, todos os vizinhos se comunicam, conversam, às vezes não conhece o da rua de cima ou da de baixo, mas ali está partilhando, principalmente no grupo, sempre está ali conversando, ou se não conhece hoje, daqui um dia está conhecendo o vizinho da rua próximo. Então assim, é o conjunto ali, a equipe, como se diz, quase que fica uma equipe, né? São 11h41. A seguir, o Ministério Público recomenda a vereadores que adiem votação do projeto de lei do serviço de táxi. E o governo de Minas decide levar a leilão terreno da escola agrícola. O enorme terreno de 77 hectares que pertence à empresa de pesquisa de Minas Gerais, a EPAMIG, que está cedido para o funcionamento da escola agrícola em Patos de Minas, deverá ser levado a leilão.
A FEPAM havia requisitado a doação do imóvel para a construção do campus 2 do Unipam. Um enorme terreno de propriedade da Ipamig tem sido bastante cobiçado. A primeira proposta foi de doação para a construção do campus da UFA em Patos de Minas. Depois, o conselho da FEPAM, que mantém o Unipam, reivindicou a doação do imóvel junto ao governo do estado para a construção do campus 2 do centro universitário. O destino do imóvel, no entanto, deve ser um leilão. Questionado sobre o pedido de doação feito pela FEPAM, o vice-governador Antônio Andrade disse que o governo de Minas pretende vender o terreno. A decisão do governo de Minas de levar a leilão o terreno da Ipamig, onde está localizada a escola agrícola, atende a uma recomendação do Ministério Público. No ano passado, o promotor de justiça Paulo César de Freitas alertou autoridades municipais e estaduais que uma doação do terreno causaria grande prejuízo ao erário público e poderia afetar também o funcionamento da escola agrícola. O Ministério Público considerou ainda que a FEPAM dispõe de recursos financeiros e poder econômico suficiente para construir sua própria estrutura, não necessitando receber subvenção de órgão público. O terreno onde funciona a escola agrícola, pouco acima do bairro Sebastião Amorim, tem área de 102 hectares, sendo que 25 hectares pertencem ao município de Patos de Minas e o restante ao governo de Minas. A parte que seria levada a leilão são os 77 hectares que pertencem ao governo do estado. Embora tenha confirmado a intenção de promover o leilão, o vice-governador Antônio Andrade não informou quando a venda do imóvel irá ocorrer. A votação do projeto de lei que regulamenta o serviço de táxi em Patos de Minas, prevista para a tarde de hoje, deverá ser adiada. O Ministério Público enviou uma recomendação à Câmara Municipal alertando os vereadores sobre irregularidades contidas no texto da lei e orientando para que a votação do projeto seja adiada. O promotor Paulo César de Freitas também esclareceu que, ao contrário do que diz a justificativa do Executivo, o projeto não atende à recomendação do Ministério Público. O projeto ele repudia a recomendação do Ministério Público. Ele vai no sentido diametralmente oposto ao que está na recomendação. Nós, em síntese, recomendamos ao prefeito municipal que faça a licitação e a lei exatamente libera o município de fazer o procedimento licitatório. Isso é ilegal e é inconstitucional. O serviço de táxi ele é definido numa lei federal como serviço público e tanto o STJ como o Tribunal de Justiça de Minas Gerais possuem jurisprudências pacificadas e unânimes no sentido de que o serviço de táxi exige prévio procedimento licitatório. E foi isso que o Ministério Público recomendou e não foi cumprido. Nos preocupou o fato de que a mensagem da lei encaminhada pelo Poder Executivo consta uma referência ao cumprimento de uma recomendação do Ministério Público. Então, a nossa recomendação para os vereadores é no sentido de atentarem para este fato, de que não há recomendação do Ministério Público no sentido de liberar a licitação para a concessão do serviço público de táxi. Então, nós pedimos aos vereadores que suspendam a votação desse projeto, realizem um estudo mais aprofundado sobre ele, que certamente eles vão encontrar muitas inconsistências, inconstitucionalidades flagrantes e que devem ser corrigidas. Olha, é uma questão de alta indagação, que já perdura há muito tempo, que já é fruto de várias recomendações do Ministério Público em inquéritos civis públicos que nós já vimos investigando há anos. Então, é isso que nós pedimos aos senhores vereadores, que eles tenham o devido cuidado, discutam com mais profundidade esse projeto, analisem com mais vagar, porque as consequências de votá-lo tal como está, elas podem ser extremamente graves. São 11h48. Em instantes, você vai ver no 30 Minutos que ciclomotores agora dependem de carteira de habilitação. E o apelo de um karateca em busca de patrocínio para representar o Brasil. A partir de agora, os condutores de motocicletas de até 50 cilindradas, os chamados ciclomotores, estão obrigados a apresentar carteira de habilitação. Existe uma categoria especial para esse tipo de veículo, mas a CNH, categoria A, também pode ser utilizada. Ciclomotor é o veículo de 2 ou 3 rodas cuja velocidade máxima de fabricação não exceda 50 km por hora.
Uma deliberação do Conselho Nacional de Trânsito concedeu aos condutores desse tipo de veículo até o dia 31 de maio deste ano para adquirirem a habilitação ACC ou AA. Quem descumprir a lei cometerá infração gravíssima, passível de multa e apreensão do veículo. As autoescolas já estão aí com todos os elementos para poder praticar as instruções sobre a condução de veículos ciclomotores, e nós esperamos aí que todos os indivíduos que queiram ter o seu ciclomotor, que realmente se adequem à lei, né? Para que não tenham aí a possibilidade de terem seus ciclomotores apreendidos e colocados no depósito. Toda essa mudança se deu após a Lei Federal 13.154 de 2015, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro e retirou dos municípios o poder de registrar e licenciar os ciclomotores. A tarefa passou a ser de competência dos estados e automaticamente do Detran. Outra questão importante é a atenção que os proprietários de veículos devem ter em relação ao registro e licenciamento de ciclomotores. A partir de agora, eles irão pagar imposto sobre esses veículos. O veículo tem que estar devidamente registrado, sob pena de, uma vez estar circulando nas vias públicas, eles serem apreendidos. E aí nós temos duas situações: o ciclomotor que já possui chassi marcado e o ciclomotor sem chassi. O proprietário do ciclomotor poderá observar na nota fiscal de compra e venda do veículo se ele já possui chassi. Se ele possui chassi, ele precisa imprimir o cadastro via web no site Detranet, comparecer ao setor de vistorias, localizado na rua Carajás 461, onde será feita a vistoria daquele ciclomotor com a retirada do decalque daquele chassi e ele vai dar entrada no setor de trânsito. Agora, o ciclomotor no qual ele não tem chassi marcado, o proprietário precisa da nota fiscal ou de uma declaração atestando que ele é o proprietário daquele ciclomotor. Será preenchido uma espécie de pré-cadastro no setor de trânsito e será emitida uma autorização com o número de um chassi a ser gravado no ciclomotor. Somente após a gravação desse número do chassi que ele precisa retornar à vistoria e fazer esse mesmo procedimento, retirar os decalques da entrada no setor de trânsito, e aí sim o veículo será registrado e emitido o CRV para a posterior colocação das placas. A exigência final é a fiscalização e controle, e eles também terão que contribuir com o recolhimento do IPVA. Todas essas mudanças são necessárias para tornar o trânsito cada vez mais seguro. A intenção do legislador é sempre visando tornar o trânsito mais seguro, as vias mais seguras, dado a quantidade, dado o aumento dos índices de acidente. Então, tudo isso é visando um melhor tráfego por parte dos usuários das vias. Ele nasceu em Patos de Minas, mora na cidade de Lagoa Formosa e vai representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Karatê, que acontece na Colômbia. A vaga foi conquistada com muito esforço e a expectativa é grande. A realização desse sonho, no entanto, ainda está ameaçada. O lutador não conseguiu o patrocínio necessário para bancar a viagem. César Augusto tem 20 anos. Ele nasceu em Patos de Minas, mas atualmente mora com os pais em Lagoa Formosa. A mãe é professora aposentada e o pai vendedor. Todos os dias ele vem para a capital do milho para treinar e também para estudar. Ele cursa o 5º período do curso de Engenharia Civil no Unipam. A paixão pelo karatê veio de criança. Comecei com meus 11 anos de idade. Eu comecei a competir por volta de 14 anos, aí fui 2 vezes vice-campeão brasileiro na categoria de novos, fui 3º lugar na Copa do Brasil. Há 3 anos ele teve uma lesão e largou o esporte, mas problemas de saúde fizeram que ele voltasse a praticar o karatê no fim do ano passado. César, que pesava 70 quilos, chegou a pesar mais de 100 durante esse período parado. Tive uma lesão na coluna, tive que dar uma parada, parei. Falta de apoio, de patrocínio também, ficou mais apertado. A minha saúde estava muito mais precária, entendeu? Eu tinha 70 quilos e voltei com 102. Aí, nesse tempo que eu voltei a treinar, eu já perdi 15 quilos já. E comecei a treinar e comecei a melhorar meu desempenho e voltei a competir.
E desde que voltou, ele vem conseguindo bons resultados. Além de melhorar o seu condicionamento físico, ele conseguiu recuperar a boa forma no esporte e conquistou boas colocações em campeonatos que participou. Eu buscava mais a saúde, né? Mas como meu desempenho foi aumentando, aí eu comecei a acreditar mais. Aí eu fui na seletiva em Aracaju, no início do ano, fiquei como primeiro reserva da seleção brasileira. Aí depois eu competi o Mineiro, fui vice-campeão na minha categoria sub-21, mais 84, e fui vice-campeão na categoria adulto também. Depois eu competi o brasileiro em Trindade, Goiás, que eu fiquei em terceiro lugar no adulto e campeão equipe sub-21. Aí, paralelo a essa competição, tinha a seletiva 2, seletiva nacional 2 para acabar de formar a seleção. Aí, nessa seletiva, eu me sagrei campeão e conquistando a vaga para me representar o Brasil. Agora ele se classificou para disputar o Sul-Americano na Colômbia. A competição será de 20 a 26 de junho, mas ele não tem condições de arcar com as despesas. César precisa de patrocínio e, para isso, conta com a ajuda da população. Tem muita dificuldade, eu estou passando muita dificuldade por falta de apoio. E essa falta de apoio tá muito difícil. Eu consegui algumas ajudas, sabe? Agradeço a todos que me ajudaram, mas ainda falta muito ainda para me conseguir. E até dia 3 eu tenho que arrecadar até R$3.000 para me conseguir estar pagando a passagem e o hotel para me confirmar minha presença no Sul-Americano lá na Colômbia. Quem puder ajudar pode entrar em contato pelo telefone 99247-8215 ou pelo e-mail, ou também depositar na conta corrente dele no Banco do Brasil. Estou bem preparado, estou treinando muito de verdade e estou bem focado para me conseguir ser campeão, pelo menos medalhar lá no Sul-Americano. Confirmando o telefone do César, é o 99247-8215. São 11 horas e 57 minutos e atenção às pessoas que perderam objetos na Fenamilho. No próximo bloco você vai saber como recuperar esse material. Cerca de 300 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposições na Fenamilho deste ano. E muitos objetos ficaram pelo caminho. Carteiras, telefones celulares, cartões de crédito foram perdidos e muitos deles localizados. Uma quantidade significativa de objetos pessoais foram encontrados no Parque de Exposições durante a Fenamilho e entregues ao posto provisório da Polícia Militar. Nós tivemos uma quantidade considerável de objetos extraviados, na maioria documentos, mas tivemos também roupas, peças de roupas que foram esquecidas sob as mesas e tivemos também celulares perdidos. Inclusive nós tivemos 2 iPhones que foram esquecidos e foram devolvidos à Polícia Militar. Isso porque não é muito interessante para o criminoso, porque eles podem ser rastreados. Então, se a pessoa não tiver um conhecimento aprofundado do assunto, ele acaba ficando com receio e devolvendo. Para recuperar os objetos, o dono deve apresentar o boletim de ocorrência ou um documento de identificação. Aqueles que registraram a ocorrência, é interessante levar pelo menos o número da ocorrência, para que possa ser verificado realmente se aquele objeto pertence ou não a ele. Mas, não tendo em mãos, um documento de identidade também é suficiente. Todos os objetos encontrados ficarão à disposição na recepção do Sindicato dos Produtores Rurais dentro do Parque de Exposições por tempo indeterminado. Já está disponível aqui comigo, quem tiver interesse de vir buscar, eu estou aqui em horário comercial, pode vir aqui na sede do sindicato e me procurar, ou pelo telefone 3818-2800. O 30 Minutos desta quinta-feira fica por aqui, você fica agora com o programa Gui Boaventura. Eu volto com mais informações amanhã. Uma boa tarde para você.